assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Em algumas traduções está escrito: a loucura está ligada ao coração da criança. O que é a loucura? É a estupidez, é a falta de entendimento, a falta de discernimento que já nasce da criança. E é a sua disciplina que vai tirar essa loucura dela, que vai dar a ela, querido, direção, discernimento das coisas, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Em Provérbios 13:24, diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. A Bíblia ela usa várias vezes esse termo a respeito da vara da disciplina. Mas o que representa essa vara biblicamente? Ao contrário do que muitos pensam, a vara não era para espancar o ovelha. A vara era para dar direção ao ovelha. A vara era para correção do caminho, era para orientação. Se o pastor via que a ovelha estava saindo dali, muito se afastando do rebanho, ele vinha com a varinha e opa, volta para lá. A ovelha está indo rápido demais na frente da casa, opa, volta, é por aqui. Então a vara servia para isso. O pastor tinha também um cajado, que era um bastão, né, uma espécie de um bastão, com a ponta em forma de uma bengala, que era para você puxar a ovelha se ela fosse, né, mais rebelde ou se ela estivesse em algum perigo. Mas, queridos, quando a ovelha ela era disciplinada com a vara desde cedo, muitas vezes não era necessário usar o cajado. O que eu quero dizer com isso? A vara era um objeto que, para o pastor usar, ele precisava estar perto da ovelha. Para disciplinar os nossos filhos, nós precisamos estar perto deles. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Muitas vezes a gente entende erradamente. A criança entrega a si mesma. Não, meu filho não entrega a si mesmo. Ele tem alguém que veste ele, tem alguém que calça, tem alguém que, né? Mas eu poderia ficar uma noite inteira aqui trazendo exemplos de crianças que eu atendo que são entregues a si mesmas. Crianças que têm os brinquedos mais caros, crianças que têm casa boa, criança que vai aos melhores parques, aos melhores restaurantes e ainda assim são entregues a si mesmos. Sabe por quê? Porque a mãe sai de casa às 5 da manhã para trabalhar. Essa criança ela já fica com uma outra pessoa, quando ela acorda já tem uma outra pessoa que pega a criança e leva à escola. Quando ele sai da escola tem uma outra criança que pega na escola, leva para a explicadora, depois pega na explicadora, leva para o jiu-jitsu, depois pega no jiu-jitsu, leva para casa e espera a mãe chegar. Quando a mãe chegar, a criança já está dormindo. E a própria mãe relata que durante a semana a gente quase não se vê. Os pais dessa criança não têm conhecimento de nada da vida dessa criança. Não sabe da aprendizagem, não sabe do relacionamento com os colegas, não tem conhecimento de nada. Olha por quantas mãos, pelos cuidados de quantas mãos essa criança passa. E nenhuma dessas pessoas é responsável por essa criança. É como se a pessoa passar na escola. Eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Vai para a explicadora, eu estou te ensinando. Sua mãe também pagando para te ensinar, mas eu não sou sua mãe. Vai para outro lugar, eu não sou sua mãe. O cuidador também não é a mãe. Quando a criança fala uma coisa, eu vou falar com a sua mãe
e as pessoas que não conhecem o mundo. Você sabe por quê, que essa criança desenvolve esse tipo de comportamento? Porque ela não tem referência de autoridade. Não tem ninguém que manda nela. A criança precisa ter